Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e apresento à comunidade um novo curso de Papervision 3D do Luciano Augusto. Papervision, para quem não conhece, é uma biblioteca de classes em ActionScript 3.0 que permite a criação de experiências em 3D em tempo real através do Flash Player sem nenhum plugin. Ela é open source e hoje se encontra disponível para download em sua versão 2.0 no site oficial do projeto. Ela é uma ferramenta que já deu uma boa amadurecida desde seu surgimento e hoje oferece diversos recursos como iluminação, shaders e composição avançada, além de permitir que você também trabalhe com modelos 3D trazidos de outros programas, como o 3D Studio Max, por exemplo. Nesse curso oferecido, você vai aprender a criar objetos básicos, chamados de primitivas, aprender a modificá-los, adicionar textura, além também de poder importar modelos externos animados e controlar essa animação. Também veremos como trabalhar com as câmeras, materiais e shaders disponíveis, além, é claro, de boas dicas para melhorar a performance da sua aplicação final. Esse curso é direcionado para quem já tem um conhecimento razoável de ActionScript 3.0, mas não quer dizer que novatos não devam experimentar e se aventurar na biblioteca. Nessa pequena apresentação eu vou mostrar para vocês como é fácil trabalhar com a Engine e como o resultado final pode ser recompensador, e também como ele agrega mais valor ao seu produto final. Antes de pôr a mão na massa, gente, que tal dar uma olhada no que essa engine é capaz? Vejam só. Então agora que a gente já viu um pouquinho do potencial do Papervision 3D, vamos fazer um exemplo prático rapidão? Que tal a gente importar esse modelo animado do 3D Max para o Flash através do Papervision? E vocês estão vendo que o modelo está texturizado, já tem uma animação em ciclo, né, que a gente chama de Walk Cycle. E a gente vai trazer exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Realmente não é muito complicado, e você só precisa ter alguns cuidados na hora de exportar esse modelo. Mas esses cuidados você vai ficar por dentro na hora que fizer o curso. Então eu vou pular para a parte prática final desse processo. Bem, agora eu vou mostrar como é que a gente importa aquele arquivo do Max dentro do Flash, né, utilizando o Papervision. E eu vou mostrar de forma bem rápida, tá, gente? Aqui, ó, analisando, a gente já tem um arquivo FLA construído, um arquivo em branco. E já temos o arquivo AS que está linkado a ele. Vamos ver como é que eles são feitos? Timeline. Aqui temos nosso arquivo em branco, nada na timeline. Porém, o docClass está apontando para a nossa classe WalkCycle. E olhem só o tamanho do código para fazer o que a gente quer. É realmente pouca coisa, levando em conta que a maioria desse código é o código básico de estrutura da própria classe, né? Então agora eu vou explicar para vocês uns pedaços de código disso aqui. A princípio eu pensei, bem, acho que eu vou fazer e vou escrever junto com o pessoal para eles entenderem. Mas realmente não é necessário porque é muito fácil. Então você só precisa entender o que cada coisa faz aqui. E vai entender que realmente é uma mão na roda. Então temos o nosso corpo da classe principal, importamos os eventos do Flash, e importamos abaixo os eventos do Papervision. Nota que eu estou importando a classe inteira, né? Porque é bom a gente manter uma relação de dependência completa com a classe que a gente está utilizando, em vez de usar, por exemplo, parsers ponto asterisco, né? Isso não é muito recomendado. Criamos variáveis, né? Essas variáveis vão servir de controle de câmera, por quê? Essa câmera que eu vou criar, ela é uma que é sensível ao movimento do mouse. Então, conforme você movimenta o mouse na horizontal e na vertical, ele vai rodando o modelo para você dar uma olhada nas outras partes dele.
Então não se preocupem com a utilidade de cada uma delas, a gente vai ver diversas técnicas de manipulação de câmera no curso. E aqui configurei o stage e chamei duas funções. Essa função init, a gente constrói o corpo dela aqui, e essa start rendering, ele está acessando a partir do Basic View. E o que é o Basic View? É uma classe que a gente está estendendo, na qual já traz para a gente toda a configuração de câmera e de viewport pronto, sem a gente precisar criar uma do zero. Então ela é muito boa quando a gente vai precisar criar, por exemplo, uma aplicação rápida, o que é o nosso caso. Então vamos lá, gente. Vamos pegar a nossa função init. Aqui eu peguei minha variável model, igualei ela a new die. E o que é esse die? Die é o parser, ou seja, ele pega o arquivo exportado, interpreta, esse arquivo nada mais é do que um XML, e constrói os polígonos a partir desse XML. E lá contém todas as informações de ligação de pontos, de animação e tudo mais. Aqui são os parâmetros de animação. Né? Aqui quer dizer se eu quero animar ou não, aqui é um nome que eu dou para esse modelo. E aqui eu estou dizendo se ele tem um loop. Então, animo, não tem nenhum nome, e tem um loop. Aqui eu adiciono um evento de carregamento, ou seja, como é um modelo externo, eu vou ter que carregar e detectar quando esse modelo terminou de ser carregado. Então adiciono esse event listener e aponto para a minha função modelLoaded. E logo abaixo eu acesso o método load da minha classe die e passo o arquivo que eu quero carregar. Lembra que ele está dentro daquela pasta models e o nome do arquivo é human.die. Agora na nossa função modelLoaded, notem que ele é um event handler, né? Eu tenho um parâmetro obrigatório, file loader event. E vocês vão ver que eu só adiciono o objeto carregado no modelo após ele ter sido carregado 100%. Né? Eu consigo detectar isso dentro da minha função modelLoaded. Adiciono ele no stage, faço uma configuração de escala, mexo na posição Y dele para ficar centralizado no stage. E aqui embaixo, ó, vocês vão ver que eu estou criando um método, eu estou criando uma função que ela é um override de uma função chamada renderTick do meu Basic View. O que esse renderTick é? É como se fosse um enterframe. Né? E nesse renderTick eu faço as modificações de câmera, de posição de objeto, faço o cálculo de rotação, de movimentação que eu preciso, e depois eu mando ele renderizar. Aqui vocês estão vendo que eu estou usando o método orbit e passando dois parâmetros. Esses parâmetros são calculados a partir de cálculos de diferença do mouse em relação ao centro do stage. E, mais uma vez dizendo, não precisa esquentar com isso agora, certo? Vamos ver o resultado? Ctrl Enter. Ele demora um pouquinho mais para gerar o SWF, né? Tanto no Flash CS5. Ainda mais por ser uma biblioteca 3D, ele acaba enrolando um pouquinho mais. Mas está aí, ó. Nosso modelo com textura, animado, bonitinho e perfeito. É isso aí, gente. Até a próxima aula, então.